este próximo evento utilizaremos de outra força incomum e inesperada. E os encarnados, eles precisam saber o poder que eles têm. Quando vierem ao encontro mundial, não estarão vindo apenas para se beneficiarem através do pensamento ou das cirurgias psíquicas, mentais e emocionais. Eles virão como agentes convocados para a transição planetária. Muitas dessas pessoas, desculpa interromper, acham que eu não consigo ajudar, eu vou ao encontro. Será que eu estou ajudando de alguma forma direta ou não direta? Você está dizendo que sim, que essas pessoas que vêm... Cada um na sua especialidade, todos auxiliam. Estou aqui em nome da convocação que foi feita, porém numa espécie de comunicação em que somos três a repassar o pensamento entre um e outro. Eu sou Anton, e se de alguma maneira puder ser útil, é claro que estou à disposição por alguns minutos. Anton, eu queria que, se fosse possível, que você falasse brevemente a respeito das suas tarefas junto aos Guardiões da Humanidade. Eu sou o menor de todos e o mais insignificante dentre aqueles que servem a causa do Cordeiro sob a batuta de Miguel. Estou, é claro, envolvido num aprendizado muito próximo aos nossos irmãos das estrelas, naquilo que concerne as transmigrações planetárias. Dentre estes envolvidos com tal aprendizado, eu considero que eu estou na condição de uma criança ocupando uma sala de aula no pré-aprendizado. Então estou junto com Jamar, outro aprendiz, que como eu, estamos apenas nos esforçando para que aprendamos algum conceito e que, de alguma maneira, ao longo dos milênios, em algum momento, tenhamos a honra de ser úteis à causa do Cordeiro. Apenas um aprendiz. Anton, no primeiro encontro mundial, lá em 2017, a proposta era fazer uma modulação dos agentes que estavam lá presentes. E ao final do evento, o Vatabi até se manifestou, eu estava próximo na hora, e ele disse que a doação de ectoplasma realizada lá em 2017 foi tamanha que seria possível realizar diversas ações naquele ano. É possível você nos contar um pouquinho mais de como ocorreu esse processo? Você quer dizer a respeito das ações ou do processo de modulação energética? Eu creio que as duas coisas, o processo de modulação e as ações que vieram depois. Sim. É de conhecimento do estudioso de espiritualidade ou da ciência espiritual que tanto o corpo espiritual quanto o corpo mental, nas suas diversas manifestações, tem determinada frequência em que ele vibra. E essa frequência, quando se considera o ser encarnado, é uma frequência muito acanhada. Isso faz com que toda vez em que algum ser extradimensional fora da sua dimensão, queira
por exemplo, estabelecer um processo de comunicação, o ser de outra dimensão tem que baixar a sua frequência o máximo possível, mais de 70%, quase que se materializando de tão envolvido que ele fica nos fluidos densos, na proximidade do mundo físico. Tanto quanto aquele sensitivo que ele capta a mensagem precisa também elevar o padrão vibratório a fim de que ambos se encontrem mais ou menos na mesma vibração. Isto para vocês é algo que é relativamente difícil, porque exige entrar num estado alterado de consciência, coisa que para o humano encarnado da Terra não é algo muito simples, porque vocês têm a mente distraída, a atenção distraída por fatores mínimos. Quando se fala, portanto, em uma modulação energética, no que se refere aos que estão na matéria, os corporificados na matéria, nós queremos dizer que nós utilizamos recursos da tecnologia sideral a fim de aumentar a frequência em que vibra tanto o psicossoma de quem está encarnado, quanto a frequência do corpo mental. Isto facilita para nós transpor as dimensões com o nosso pensamento, com o mínimo gasto energético e o máximo de qualidade da mensagem no processo de comunicação. Para que haja esta comunicação, naturalmente, isto vale para qualquer parâmetro do universo material ou imaterial, é necessário que haja, primeiramente, um agente e que haja também um foco para onde vai a comunicação. No meio dos dois transita-se a mensagem num ambiente mais ou menos insalubre de acordo com o local em que vocês vibram e vivem. O que ocorre é que durante a transmissão desta mensagem, seja da dimensão superior e próxima de vocês, seja entre vocês próprios, existe um outro elemento na transmissão desta mensagem que se chama ruído. O ruído é qualquer situação que interfere na transmissão e na captação das mensagens que são enviadas. Então, o ruído pode ser a falta de atenção de vocês, pode ser a interpretação que depende muito da cultura, da visão espiritual e de uma série de outros fatores. Ao produzir a modulação na frequência em que vibra o psicossoma, tanto quanto o corpo mental, nós elevamos esta vibração, esta frequência, de maneira que ela fique além do ruído. E a comunicação passa a ser de corpo mental a corpo mental. Isto facilita muito, porque as pessoas não precisam necessariamente ouvir o que estão passando. Ao aumentar esta frequência, o nosso pensamento passa direto antes das pessoas ouvirem as palavras que vocês pronunciam. Isso faz com que seja gravado indelevelmente no espírito. E elas voltam para os seus lares com uma disposição interna muito maior e de maneira, lógico, a facilitar o processo com o mínimo de ruído e o máximo de aproveitamento de conteúdos, de ideias e intenções. E é lógico que nós não podemos esperar de todos, de maneira igual, que o processo se passe exatamente como se passa com o outro.
Porque existirão aqueles que, por vontade própria, por um exercício da vontade de maneira consciente, querem se elevar a padrões vibratórios em que possam entrar em contato com as noures, que são as correntes superiores de pensamento, que orientam e que circundam a aura do planeta. E existirão aqueles, numa reunião qualquer, em que estão ali por curiosidade, para testar uma coisa, testar outra. Então, a estes, o nosso trabalho não irá realizar de maneira plena. Nós iremos beneficiá-los de alguma maneira, mas estes são aqueles que logo depois se apartarão do trabalho ou do encontro para não mais voltar. Porque eles se elegeram, eles se selecionaram, não fomos nós que os selecionamos. Então, a cada encontro, vamos apurando cada vez mais o número de pessoas que responderam à modulação energética e que ficaram conectados conosco. E você vai notar isto, que apesar de todos os desafios, apesar de todos os obstáculos, tais pessoas farão de tudo para estar conosco novamente. Vencerão obstáculos, desafios e problemas. E lógico que, como nós nos interessamos por tais pessoas, porque eles são formadores de opinião. E nós nos interessamos porque eles são multiplicadores das ideias dos guardiões superiores e da proposta de renovação planetária. A isto vocês classificam como amor, com a palavra amor. Nós classificamos como compromisso de parceria íntima ante a necessidade do planeta. A estes dedicamos mais tempo. Durante o ano que transcorre entre encontro e outro, vamos testando, afinando cada vez mais as antenas psíquicas e o padrão vibratório de suas almas, de seus pensamentos, e podemos então entrar a partir daí com o trabalho da equipe médica do espaço. Esta equipe faz cirurgias no campo mental e emocional das pessoas que corresponderam à modulação energética. E não há outra palavra para substituir a palavra cirurgia, porque, na verdade, esclarece Joseph Gleber, que eles fazem uma incisão profunda na alma com o bisturi do conhecimento. Isso significa que a equipe médica do espaço vai fazer extrações de formas pensamento destruidoras, autodestrutivas, viciantes, e absorvem como se fosse por um tipo de duto eletrônico energético, sugando do campo mental e emocional estes núcleos dissociativos da personalidade humana. Então, isso é um processo cirúrgico que, ao longo do ano, entre um encontro e outro, vai sendo realizado. Isto promove, inicialmente, perceptivelmente, através do cérebro físico e do psiquismo da pessoa, uma série de contrachoques emocionais, energéticos, vibracionais, porque ela está sob o período em que foi classificado por vocês como sendo pós-operatório. Depois ocorre um outro fator nesse período entre encontros. É que nós preparamos aquilo que vocês talvez chamem de implantes, só que vocês chamam de implantes para coisas que vocês julgam negativas, mas existem os implantes positivos, com imagens mentais, com flashes ideoplásticos,
com lembranças das coisas boas que vocês já passaram. E inserimos dentro do campo mental as lembranças positivas com padrões vibratórios elevados, a fim de que substituam os núcleos dissociativos que foram retirados. O que demanda, num processo de altíssima tecnologia, coordenados pelos médicos do espaço. Então nós veremos que o trabalho não é feito apenas durante o encontro que promovemos. Existe um trabalho que é feito durante o ano pós-encontro. E a cada vez que virá esta pessoa, lógico, e aí farei um parêntese, que alguns perguntam se poderemos ou podemos fazer isso com quem não veio ao encontro. E a resposta, talvez mais básica e satisfatória, seria o mesmo se perguntássemos a um médico que vai trabalhar o sistema mental, os vasos sanguíneos, circulatórios, se ele poderá fazer uma cirurgia de tal monta na casa da pessoa. Naturalmente, ele precisa de um ambiente adequadamente preparado e com a tecnologia disponível, uma tecnologia de ponta, com os correspondentes parceiros que são especializados. Então, o ambiente hospitalar é o mais adequado. Num caso de guerra e de outras situações, isto pode mudar. Então, a nossa resposta é que existe como fazer algo assim, sem que a pessoa vá ao encontro, se ela conseguir reunir conosco a situação ideal e se conseguíssemos colocar a tecnologia de ponta, talvez conseguíssemos fazer alguma coisa. Mas imaginemos se o ambiente psíquico do evento, que tivesse a energia acumulada de 1000 espíritos encarnados e, no mínimo, 15 espíritos para cada encarnado. E este ambiente psíquico, naturalmente, é muito melhor preparado do que o ambiente íntimo da casa daqueles agentes ou pessoas que têm interesse. O ambiente do encontro, então, se transforma num imenso laboratório psíquico de energias extrafísicas e extrasolares, porque, para fazer isto, mesmo considerando as dimensões mais próximas da Terra ou da Lua, do sistema binário Terra-Lua, não há tecnologia terrena que faculte algo desta monta. O envolvimento de vocês, de 1000 pessoas pensando na mesma frequência, junto com as modulações energéticas do campo mental e emocional, faz com que possamos trazer elementos da tecnologia sideral, extramundos, extrasolares, e possamos tê-los à disposição por alguns momentos. Mesmo assim, não os temos à disposição 24 horas durante o encontro de vocês. Preferimos trabalhar de maneira que durante o dia vocês vão aumentando a frequência vibratória em uníssono, conforme o guardião falou anteriormente, conforme o escritor falou anteriormente, de dar um sonido certo à trombeta. Isso faz com que a frequência de todos se elevem por alguns momentos. Nesta elevação é produzido um quanto de energia psíquica, que é irradiada através do pensamento de vocês, através da glândula pineal. E esta energia
é que abre o campo do multiverso, através do qual transportamos a tecnologia. Ao se deitarem no período noturno, já tendo movimentado essa energia quântica, nós aproveitamos aqueles que permanecem em sintonia e os submetemos, então, à tecnologia da medicina sideral, o que nos faculta, então, a agir mais intensamente. Como todo período pós-operatório é um período um pouco difícil, que requer da pessoa um ajuste à nova situação, é natural que aqueles que se submeteram à experiência psíquica e à medicina sideral sintam desconfortos pós-operatórios. No período de um ano, algum desconforto vai ocorrer, porque geralmente são os ajustes necessários, o expurgar do campo da aura de vocês dos elementos psíquicos nocivos e a absorção de uma nova programação celular e uma nova programação do DNA das pessoas. Mas isso vai fazer com que, mais tarde, paulatinamente, vão surgindo habilidades psíquicas que antes não existiam e que outras que já existiam ainda de forma de semente, germinando lentamente, possam se avolumar e vocês irão percebendo as habilidades. Inclusive, não estou falando de habilidades mediúnicas, mas de habilidades psíquicas, que são um pouco mais ampla do que simplesmente o conceito mediúnico. Não sei se me fiz entendido nas palavras. Contudo, é o máximo que eu consigo simplificar para que vocês o entendam. Então, na verdade, eu agradeço, porque na sua explicação você já respondeu até o que seria a segunda pergunta, que é quando a Sheliane e o Golan trouxeram, né, equipamentos siderais para um ajuste fino. Eu acho que isso está respondido também. Também uma pergunta que chegou até nós é a respeito do desdobramento que acontece quem vem ao Encontro Mundial está ali presente, como que dá esse desdobramento. Robson nos disse que o primeiro ano foram 200 agentes. Em 2018, esse número manteve, aumentou. Vocês estão tendo êxito com esse trabalho também? Segundo os registros que temos em nossa base principal, aproximadamente 200 pessoas, um pouco mais, no primeiro ano. No segundo ano, destes quase 200 pessoas, ou proximamente a 200, nós perdemos uma média de 50 pessoas que resolveram, então, partir para outras instâncias de trabalho que não conosco. No entanto, nós obtivemos um número de mais 189 pessoas que conseguiram respostas. Então, aumentamos significativamente a resposta que pretendíamos. E este ano já estamos adiantando o processo. Com as vibrações que vocês produzem às quintas-feiras, parte desta energia nós temos acesso a ela e podemos conduzir para as pessoas antecipadamente, fazendo um trabalho prévio. E vocês poderão notar que muitos que chegarão ao encontro, ao ouvirem as palavras ali ditas, falarão com vocês: eu já conheço isso, eu já ouvi isto, porque estamos aproximando conteúdos dos oradores e dos seus mentores antes do encontro. Lembrem-se que vocês disponibilizaram palestras anteriores ao encontro. Sim. É lógico que, tanto quanto vocês aprendem conosco, nós aprendemos com vocês. Então, inspirados na atitude de vocês, nós convidamos
espíritos como Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Enrico Fermi e alguns outros a se pronunciarem anteriormente ao encontro. E reunimos, na medida em que podemos, as pessoas que virão ao encontro, que já estão compromissadas para um trabalho extracorpóreo, em que ouvirão estas palestras já para entrarem em contato com este espírito que predominará durante o encontro. Então, muita gente já está sendo preparada anteriormente. Para elas, então, muita coisa não será novidade quanto ao que ouvirão, mas será novidade pelas repercussões, pela frequência que atingirão através do pensamento e, sobretudo, nem elas mesmas esperam que poderão nos auxiliar grandemente naquilo que nós começamos o ano passado na América Latina. E com esta energia prévia, já estamos trabalhando no cerne do Caribe e da América Latina para modificar a estrutura existente, político, econômica e social. O que vocês estão vendo ocorrendo já é resultado prévio das energias das pessoas que virão ao encontro mundial. E no encontro mundial queremos ter mais foco de energia, porque queremos reverter definitivamente as estruturas de poder nos mundos inferiores, nas regiões inferiores, com a ajuda destas pessoas. Então, quem virá ao encontro, saiba que existe um projeto. E nós dependemos dessas pessoas para mudar e dar um salto quântico na estrutura de poder, inclusive retirando do Palácio Miraflores a presença de um espectro que está sugando as reservas energéticas do povo tão sofrido da Venezuela. Eu propriamente me ofereci para estar nas regiões mais profundas e ínferas, trabalhando, e desde já me encontro lá. E não retorno para as bases dos guardiões enquanto não revertermos a situação. E as pessoas que virão ao encontro irão abalar esta estrutura. Estas pessoas que nos ouvem são os nossos parceiros para trabalharmos tudo isto. Anton, é de extrema importância isso que você acabou de dizer, principalmente porque as pessoas nos pedem muito um feedback do lado do lado espiritual, no plano de lá da vida, se assim eu posso dizer. E é justamente um pouquinho a respeito disso que viria a próxima pergunta, que já foi até respondida, porque nós tivemos notícia ali no finalzinho do Encontro Mundial, através do mestre Ataíde, no momento de desenho, a respeito do trabalho que foi possível fazer e que desenrolou no plano espiritual, com captura de espectros e espíritos trevosos, e que foi possível por conta da energia acumulada ali durante o encontro, e isso aconteceu durante o encontro. Para as pessoas entenderem o quão importante é a vinda deles no próximo, é possível você falar para a gente um pouquinho mais do que aconteceu, como que deu o processo no encontro 2018? Em 2018, nós fizemos uso de uma força incomum e que dificilmente as pessoas pensam que seja um fator predominante para reverter uma guerra. Existe um trecho escrito num dos livros sagrados em que se diz que é da boca das crianças e daqueles que choram que ele retirou a verdadeira fortaleza. Nós usamos as crianças da Venezuela, as crianças da Argentina, as crianças brasileiras, as crianças chilenas. E toda a energia que nós podemos, nós focamos nestas crianças. Porque os adultos
ainda são muito indecisos, mesmo diante das dores que eles sofrem. Mas é impossível, até mesmo que as trevas mais densas com os seus representantes sombrios fiquem isentos de sentir a força do sorriso ou do choro de uma criança. Nós juntamos uma multidão, um exército de crianças encarnadas e principalmente de crianças desencarnadas. E naquela ocasião, juntamos os exércitos dos guardiões e as crianças desencarnadas foram à frente, todas com flores nas mãos. E estas flores, as pétalas saíam e caíam nas regiões inferiores. E pudemos assim dar o primeiro abalo na estrutura de poder dessa região da América Latina, Caribe. Este próximo evento utilizaremos de outra força incomum e inesperada. E os encarnados, eles precisam saber o poder que eles têm. Quando vierem ao encontro mundial, não estarão vindo apenas para se beneficiarem através do pensamento ou das cirurgias psíquicas, mentais e emocionais. Eles virão como agentes convocados para a transição planetária. Muitas dessas pessoas, desculpa interromper, acham que eu não consigo ajudar, eu vou ao encontro. Será que eu estou ajudando de alguma forma direta ou não direta? Você está dizendo que sim, que essas pessoas que vêm... Cada um na sua especialidade, todos auxiliam. Aos umbandistas, aqueles que estão mais próximos vibratoriamente do trabalho com os guardiões, que eles chamam de Exus, com os caboclos e com os pais velhos, eles têm um papel preponderante e intransferível. Eles conseguem abalar as estruturas mais íntimas. Como tais espíritos estão mais habituados a manipular cotas intensas de ectoplasma, nós conseguimos com os umbandistas, com os praticantes do candomblé, das religiões de matriz africana, durante o encontro, fazer algo que não conseguimos com os espíritas ortodoxos. Porque desdobrados, eles partem com força total para as regiões, com seus boiadeiros, com seus puris, flecheiros, com seus índios e a equipe de pais velhos que vão batendo a estaca e abalando a estrutura ínfima do poder das trevas. Atrás deles, então, virão as falanges de guardiões superiores, uma vez que eles conseguem, desdobrados, desfazer essa estrutura mais densa do umbral. E virão os outros, então, promovendo a limpeza mesmo e recolhendo aqueles que são capazes de serem admitidos. Por isto, muitos umbandistas devemos a eles a presença no encontro de 2018, o fato de termos capturado mais de 200 chefes de legião, de 200 espectros, porque foram eles, os umbandistas e os praticantes das doutrinas de matriz africana que nos auxiliaram para abalar a estrutura. E quando os pais velhos e alguns caboclos adentraram aquelas regiões ínferas e começaram a bater os atabaques, o que nos lembrava muito Josué, com seus soldados batendo os tambores em torno de Jericó. Todas as construções ruíram. As muralhas das cidadelas inferiores, de 3 cidadelas comandadas diretamente por magos negros, ruíram e deixou à mostra a fragilidade dessa estrutura de poder. Isto devemos aos irmãos umbandistas, aos seus guias e orixás que nos auxiliaram. E aí sim entrou o trabalho dos guardiões superiores. E quando falamos superiores, não que exista esse termo em espécie qualitativa, mas apenas didática, para mostrar a qualificação de cada um.
Sem os nossos irmãos umbandistas trabalhando na sua base, nós dificilmente conseguiríamos o êxito que conseguimos. Bom, Antônio, isso chega a emocionar profundamente assim, porque para nós que fazemos o evento e para as pessoas que vêm, dispõem o tempo e tudo mais, e várias delas guardam algum tipo de lembrança e outras não, saber isso é de extrema importância. Mas eu queria ir para a última pergunta, pensando no Encontro Mundial 2019, este ano. Quando nós entramos com uma temática que fala de exoconsciência, dos seres de outras moradas, né? O que esperar do Encontro Mundial 2019? Quais são os objetivos ou as metas dos espíritos, né, dos guardiões superiores responsáveis pelo evento? A maior de todas as metas é a humana. É o despertar da consciência e valorizar aquilo que cada um faz, que cada um sabe fazer e dizer que todos são bem-vindos e todos podem contribuir neste momento crucial da história humana. É claro que dentro da especialidade humana, do lado de cada vida, alguns que estão mais focados na administração do processo seletivo daqueles que partirão do planeta, nós não podemos dar ao luxo de perder as comunidades extrafísicas de base para que eles venham trabalhar nesse processo. Senão não temos como liberar a Terra dos quistos de dor que existem nas regiões ínferas. Então, por isto entendemos que quem trabalha ainda ligado a estas questões não está preparado para trabalhar aqui, nas questões estas planetárias, porque nós precisamos deles aí. E não é o momento de tirá-los, porque se eles saírem daí, quem assumirá o lugar? Os espíritas, infelizmente, se locupletaram na ideia de que são elevados e rejeitam a ideia de trabalhar nas bases. Nós precisamos, então, daqueles que sabem fazer e sabem fazer bem feito. Este ano, então, queremos valorizar cada um. Quem trabalha com pais velhos, quem trabalha com Exus, quem trabalha com caboclos, quem trabalha com elementais, quem trabalha com seres da natureza mais elevado e os que trabalham com os extraterrestres. E fazermos uma união de consciência de que sozinhos nenhuma dessa equipe conseguirá fazer o que tem que fazer. E se unirmos e valorizarmos o trabalho, nós veremos que todos somos um. Todos somos apenas uma equipe de Jesus, do grande general, em ação da humanidade. Esta visão qualitativa do ser humano, em dizer que quem trabalha varrendo tem o mesmo valor de quem trabalha organizando, é algo que rompe as barreiras de todo conceito humano de serviço. Então nós pretendemos com isso unir desde extraterrestres até o Pai Velho e o Exu. E esta energia tem que transitar livre, porque temos em breve para o colegiado de guardiões algo que será o chamado direcionado aos nossos irmãos umbandistas. Venham, nós precisamos de vocês. Venham que aqui vocês são valorizados. Venham quem trabalha com extraterrestres, mas tenham algo em mente. Aqui, no Encontro Mundial, no trabalho do colegiado, conforme foi preparado pelo Espírito Jamá, não tem nenhum grupo, nenhuma pessoa que é melhor do que outra. Nós nos igualamos por baixo, como aprendizes. E quanto mais elevado é o ser, mais baixo ele desce nas trevas para aprender e servir. Quanto mais você quer ser aquele pilar da espiritualidade, isto diz o quão distante você está da verdadeira posição que o nosso general assumiu. Porque ele
existindo na forma de um Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si próprio, assumiu a forma humana e, como humano, morreu da pior maneira possível e, não bastando, desceu aos infernos ainda, para mostrar que quem quer subir tem que descer do pedestal do orgulho para aprender igualmente com todos. Que este encontro mundial traga esta mensagem para todos nós. Anton, eu tinha dito que era a última, mas essa é uma pergunta que chega a ser um pedido. No último encontro de 2018, nós tivemos a manifestação até esperada do Exu Viludo, tivemos a manifestação da Sheliana, uma extraterrestre, do Golan, uma outra exoconsciência projetada, e já temos planejado para 2019, confirmado na verdade, a Sheliana e o Golan novamente. Seria possível a manifestação também, porque nos foi pedido, de alguém da sua equipe durante o encontro mundial? Com certeza, se o objetivo for auxiliar a humanidade, sim. Não diria chamar, porque nesse momento ele está numa atividade extrasolar. Mas mesmo de onde ele está, ele tem capacidade de acionar a mente do médium devido ao passado e ao trabalho de séculos em conjunto. Mas possivelmente algum outro espírito superior que estão mais próximos de plantão, e se as minhas tarefas me permitirem, nas regiões onde eu fico, eu me sentirei honrado de estar presente com vocês. Nós agradecemos desde já. Muito obrigado. Justiça e paz para todos, em nome do nosso general Jesus.